So why is the Zika virus, which most of us hadn't even heard of a few days ago, spreading so fast? How was it carried from Africa to the Americas? And more importantly, how can it be controlled? As our science editor Tom Clark reports, at the moment there are still many more questions than answers. Compared to many viruses spread by mosquitoes, Zika was believed to be very mild. Until South America, particularly Brazil, realised it was facing a new and very urgent public health crisis. The surge in microcephaly, almost certainly linked to the virus, has left experts racing to understand why. And also, what can be done to protect lives now the epidemic is well underway. The virus has been around for a long time, since the 40s, but it was perceived by everybody as a virus of no public health importance. There were just local circulation and then a few outbreaks, but no severe cases and no microcephaly. So we had no idea that this could cause such a severe congenital infection until September, October. The experts think no one saw Zika coming because there simply hadn't been a big enough outbreak to reveal the link between the virus and microcephaly. The virus first emerged in 1947 in the Zika forest in Uganda. Over the next 50 years, it caused sporadic outbreaks in Africa and further east to Pakistan, Malaysia and Indonesia. Then in 2007, it was identified in Micronesia. A few years later, it reached French Polynesia before jumping to Easter Island and finally Brazil and most of Latin America. So why an epidemic now? It's possible the virus itself has mutated, or movement of people has hastened its spread, or its vector, the mosquito, is more prevalent. Fueling Brazil's Zika virus epidemic are these little guys, the Aedes aegypti mosquito. Now, if you could control these, you could control the outbreak, but the problem for authorities in Brazil is these mosquitoes can breed in the tiniest puddles of water, from a roof guttering to a discarded car tyre. They're the perfect urban mosquito. Authorities in South America are making every effort to control the insect, but this won't be enough to contain an outbreak which presents such a huge risk to pregnant women. The best hope is that people become immune to the virus and transmission gradually stops, while work on a vaccine can get underway. But it's a race against time. The best scenario is that it fizzles out before we get to that stage. There'll be natural immunity, it will come and go within the population. Let's hope so. It's a mild disease in most people, but it seems to be catastrophic in pregnancy. But what we need to do as a research community is try and get research done within that window, and that's the challenge. The World Health Organization today recognised the severity of Zika. The explosive spread of Zika virus to new geographical areas with little population immunity is another cause for concern. But with the WHO's failure to react fast to the Ebola outbreak, Zika is being seen as a test of its abilities. Clinical trials on Zika vaccines and drugs will have to happen while the epidemic is underway. The size of Brazil's outbreak and its highly mobile population means Zika is very likely to spread further. But despite some reports, there's no compelling evidence of person-to-person transmission, so it will most likely remain confined to the tropics, where these mosquitoes can thrive. A Secretaria Estadual da Saúde confirmou o primeiro caso de microcefalia relacionada ao Zika vírus aqui no estado. O bebê é filho de uma moradora de Esteio que contraiu o vírus em viagem ao Nordeste durante os 3 primeiros meses de gestação. A Secretaria disse que o diagnóstico foi feito através do descarte de todas as outras possibilidades para a malformação do cérebro. O resultado do exame de sangue do bebê ainda não foi divulgado. E a preocupação com o aumento das doenças relacionadas ao mosquito Aedes aegypti faz crescer a venda de repelentes. Mesmo sem casos de Zika vírus confirmados no território gaúcho, o comércio de Porto Alegre já sente os efeitos do apelo das autoridades por prevenção. A nossa equipe foi conferir os produtos disponíveis no mercado e a forma correta de aplicação. Opções não faltam. Nas drogarias, os repelentes são vendidos em spray e loção e custam entre R$10 e R$20. A reaplicação no corpo tem que ser feita, em média, a cada 6 horas. Crianças menores de 2 anos devem usar produto específico.
A orientação que vem do fabricante é que esses repelentes tradicionais não são recomendados para criança com menos de 2 anos, porque a criança tende a passa a mão na boca, passa nos olhos. Normalmente, quando chega aqui alguma mãe que quer um repelente para criança, a gente sempre pergunta a idade, e menor de 2 anos a gente manda consultar o pediatra. Nas farmácias de manipulação, a citronela tem boa saída. A planta medicinal é conhecida por repelir mosquito e é encontrada em formas diferentes. Nessa loja, o pacote de incenso com 12 unidades custa R$ 6. A loção do ingrediente em bisnaga de 100 ml sai por cerca de R$ 30. A eficácia é boa, né? Como os outros repelentes, tem que fazer uma reaplicação. No caso da citronela, de 2 em 2 horas. Se aplica nas partes do corpo em que não nas áreas abertas, né? Evitando sempre contato com mucosas, feridas abertas. Mas de nada adianta usar repelentes se criadouros caseiros continuarem hospedando o temível mosquito que transmite os vírus da dengue, zika e chikungunya. A Vigilância em Saúde monitora a cidade. Mais de 700 armadilhas estão espalhadas em 25 bairros para capturar as fêmeas do Aedes para análise. Os círculos vermelhos indicam a captura de 3 ou mais fêmeas. A capital tem 7 suspeitas notificadas de zika vírus. Todos eles importados, né? Nós estamos fazendo toda uma análise epidemiológica desses pacientes e em todos os casos nós, né, à medida que a investigação epidemiológica indicou, nós fizemos a aplicação de inseticidas. Intensificamos também a busca ativa por outros pacientes que tenham sinais e sintomas, né, ampliando o raio de ação nessa região em que nós temos esse caso suspeito. A população pode acompanhar o monitoramento das armadilhas e saber mais sobre prevenção e as doenças provocadas pelo mosquito acessando o site Onde Está o Aedes. Espero que en camino detrás de la recomendación vengan campañas complementarias que le pongan un poco de principio de realidad a esa recomendación. Creo que tenemos que partir de reconocer que en Colombia el 52% de los embarazos son no planeados y por lo tanto hacer una recomendación en ese tono y con este alcance tan limitado pues es absolutamente insuficiente, por no decir que ingenuo. Yo creo que hace falta primero una gran campaña de información sobre cuáles son los riesgos, especialmente pues en las zonas en donde el Zika hay mayor prevalencia de Zika y dirigido a las personas que tienen más necesidad de conocer esta información. Creo que para las mujeres que todavía no están en embarazo es importantísimo hacer campañas sobre anticonceptivos para que ellas entiendan que si la recomendación es esperar 6 meses para embarazarse, ¿qué pueden hacer para demorar ese embarazo los 6 meses? Para las mujeres que ya están embarazadas, creo que es importantísimo hablarles de los riesgos, que ellas entiendan cuáles son los riesgos y hablarles de sus opciones. Las mujeres que quieran continuar con el embarazo y llevarlo a término, a pesar de los riesgos, es importante que sepan qué tienen que hacer, cuál es el tipo de seguimiento médico que necesitan y cuáles son todas las recomendaciones para minimizar esos riesgos. Y para las mujeres que quieran interrumpir el embarazo, es importante primero que sepan que esa es una opción legal. El aborto en Colombia es legal cuando está en riesgo la salud de las mujeres y este es uno de esos casos. Y que tienen la posibilidad de solicitarlo ante cualquier EPS sin ningún tipo de costo, sin ningún tipo de obstáculo por parte del sistema de salud. Me parece fundamental también población particularmente vulnerable, mujeres víctimas de violencia sexual. Las tasas de violencia sexual en este país son altísimas y no podemos ignorar eso frente a una recomendación de posponer embarazos. Y segundo, los casos de menores de edad que también necesitan cuidados especiales. Y no podemos terminar haciéndole también un llamado a los hombres. Este tema también es con ustedes, necesitan entender que en los próximos 6 meses es fundamental que en todas sus relaciones sexuales usen condón, porque el tema también es con ellos. En el contexto de Zika, todas las mujeres pueden abortar como parte de la legislación vigente, porque uno de los casos en los que el aborto es legal es cuando está en riesgo la salud de las mujeres. El Zika pone en riesgo la salud de cualquier persona, quien sea diagnosticado Zika. En los casos de mujeres es todavía más grave el riesgo para la salud, así es que todas las mujeres con Zika tienen la posibilidad de optar por esa opción. Insisto en que es una opción, no es una obligación. This is James Zen. It's
January 18, 2016, I just want to make you aware of something they're calling the Zika virus, okay? Now, about a year or so ago, I got struck by the chikungunya virus, and this is supposedly carried by the same mosquito. Now, when that thing, chikungunya, came through Jamaica, I could tell it was definitely like a remote control thing. Whether it came by mosquito or whatever, these mosquitoes had some type of remote control. The way it walked through the country and the way people got infected and the way it passed. But crippling. And really, I had to give thanks when I got crippled by that. Because I actually had to ask my enemy, because I was crippled, I couldn't even pull my sheet up. Yeah. I had to ask my enemy to help me with my own sheet. I was so crippled. That was chikungunya. And now they have Zika. And if you look at a Zika map from Brazil come up to America, it will frighten you. And it's all around the Caribbean now. Haiti admits having it. Jamaica says they don't have it. Okay? But they're going running all around. And the Ministry of Health in Jamaica just advised women not to get pregnant for the next 6 months. 4 to 6 months, I think they said, not to get pregnant for. Because they don't know what's going to happen. And America has, I think, a case in Hawaii that I heard about. But I don't know if they have any on the mainland. But this Zika virus is devastating to pregnancy or young children and causes a small brain type of thing where you're born subhuman. You're born subhuman. It's a very serious end times thing going on right now. It's called Zika, Z-I-K-A. This is Jamzen, bless up. Olá, boa tarde. Interrompemos nossa programação para ir ao vivo ao Comando Militar do Nordeste, em Recife, Pernambuco. A presidenta Dilma Rousseff fala agora com a imprensa. Nós, todos brasileiros e brasileiras, nós vamos enfrentar uma grande luta contra o mosquito Aedes aegypti, esse mosquito que provocava a dengue e que agora, a partir de alguns anos, em alguns casos, ele provoca, além da dengue, a chikungunya e também o Zika. Transmite, ele tem uma variante que transmite um vírus que se chama vírus da Zika, por causa de uma floresta que tem ali perto de Entebbe. Ele é um mosquito que veio para o Brasil. Aí, o que acontece? Foram detectados, esse ano de 2015, casos que levam os especialistas em saúde pública a fazer uma correlação entre o vírus Zika e o aparecimento acima dos níveis normais da microencefalia. Isso, em termos de saúde pública, é o primeiro caso claramente, em grandes proporções, detectado no mundo. Já havia alguma relação feita na Polinésia Francesa, na Micronésia, nas ilhas ali daquela região. E também sabia-se que o Zika tinha vírus do Zika na África. Mas aqui no Brasil ganhou uma proporção bastante elevada. Supõe-se, porque as crianças que estão nascendo agora, isso aconteceu no verão passado, no período de calor passado, porque está aparecendo em crianças recém-nascidas agora. O que é a nossa principal preocupação? A nossa principal preocupação é que isso pode caracterizar, está caracterizando, uma doença que está tendo dimensão nacional. Mais de 14 estados, eu acho que já são 16 hoje, porque a cada dia aumenta o número. Eu não acho que deve ser uma questão de pânico, não é uma questão de pânico, mas é uma questão de grande atenção. Ter noção de que isso tem de ser combatido, saber que provoca uma doença que é
uma doença bastante complicada, porque afeta crianças que são o futuro do Brasil. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos atuando em conjunto com o governo de Pernambuco, em primeiro lugar, porque o governo de Pernambuco, tem uma estrutura de controle, de vigilância sanitária e controle, que é bastante significativo. Muito provavelmente, aqui tenha um número maior de casos notificados, mesmo que ainda não inteiramente comprovados, porque a vigilância sanitária aqui é muito ativa. E em outros lugares pode estar havendo subnotificação. Ou porque, por algum motivo, ele começou por aqui. Mas o certo é que ele está se espalhando por vários estados, ou vários estados estão percebendo cada vez mais a presença dele. E nós estamos dando início aqui em Pernambuco a uma campanha que tende a articular o governo federal, né, com as Forças Armadas, com a nossa Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, liderados pelo Ministério da Saúde, com todos os nossos programas, Rede Cegonha, Mais Médicos, todos nós articularmos, então, uma força federal de ataque ao Zika, junto com uma força estadual. Todos os recursos aqui do estado de Pernambuco, né? Polícia Militar, bombeiros, todo o pessoal da ação e da vigilância sanitária, todas as pessoas, inclusive da sociedade, que puderem ajudar, e a mesma coisa nos municípios. Então, aqui está articulado isso, aqui já foi organizado esse processo. Em outros estados também, em maior ou menor grau. Mas aqui está muito bem organizado, então, hoje é como se fosse o dia já vem se preparando há muito tempo, várias medidas já foram tomadas, mas eu tenho certeza que vai crescer muito a partir de agora. Nós vamos fazer uma reunião com os governadores e as associações de prefeito na terça-feira, às 5 horas, lá em Brasília, para tratar desta questão, porque tem de ser uma mobilização nacional. Essa mobilização nacional conta, para ela ser vitoriosa, tem de contar, melhor dizendo, com a presença da população. A sociedade tem de se mobilizar. Para o quê? Para acabar com todos aqueles processos que levam à água parada. Quais são? Reservação de água tem sempre de ser tampada. Baldes com água tampados. Os vasos de flores têm de ter areia, não pode ter água parada. Misturar a água com a areia. Além disso, qualquer local, por exemplo, resíduos de lixo, um pneu velho que tiver água, ele reproduz o mosquito. Uma garrafa de plástico velha que tenha água reproduz o mosquito. E aí, é importante que a população perceba que esta é uma ação, eu vou chamar uma ação de guerra contra o mosquito Aedes aegypti, o mosquito que transmite o vírus da Zika, é uma ação que não pode ser um dia nacional de combate ao vírus da Zika, ela vai ter de ser cotidiana e permanente. Nós teremos de ter esse cuidado cotidianamente, permanentemente, até que a gente chegue à vacina contra esse vírus, que a gente tenha uma forma de combatê-lo. Então, o primeiro eixo é esse combate que eu falei, o segundo eixo é incentivar a pesquisa. Incentivar a pesquisa para que, por exemplo, né, lá no Butantan, em São Paulo, está no terceiro estágio, que é um estado bastante avançado, a pesquisa para se obter uma vacina de uma única dose que possa garantir, em quase 85% dos casos, que haja, segundo o Ministério da Saúde, segundo o ministro da Saúde,
que as pessoas ficam imunizadas contra a dengue. É contra a dengue, né? Exato. É contra a dengue. Ou seja, quanto é Aedes aegypti que transmite a zika, né? Que é da família. Então, e quantos 4 tipos, né, de vírus da dengue. Então, é uma vacina que, para nós, vai ser muito importante nesse combate. Mas até ela estar apta para ser comercializada, passar por todos os testes e ser apta para ser comercializada, para estar sendo comercializada, vai haver um período de tempo. E esse período de tempo pode ser 1, 2, 3 anos. E nós vamos ter, neste ínterim, fazer uma grande mobilização, uma grande conscientização, uma presença de todos nós para evitar os processos de reprodução do mosquito. Porque o mosquito transmite essa doença porque ele coloca um ovo, esse ovo tem o vírus que vai transmitir a doença. Ao mesmo tempo, nós temos o terceiro eixo, que é tratar das pessoas que tiveram a doença e ver como se trata e como se diagnostica, não só a dengue e a chikungunya, mas, sobretudo, o vírus da zika, como as pessoas que já foram infectadas, como tratá-las e como garantir que elas tenham noção do que pode derivar dessa infecção. E, de outro lado, as crianças que nasceram com microencefalia. Nós temos, o governo federal tem, e sempre tivemos parceria com os governos do estado, o programa Viver Sem Limites, com centros de reabilitação. E é isso que nós temos de fazer em relação a essas crianças que vão ter um processo, né? Os médicos sempre dizem para nós que no início as crianças, as reações das crianças são o ato de mamar e várias das reações das crianças, elas exigem um nível menor de complexidade neurológica, então elas são menos afetadas. As crianças, inclusive aqui, o governador estava me dizendo que nenhuma morreu, porque elas são alimentadas, elas não sofrem nenhuma decorrência imediata disso. Ao longo do desenvolvimento é que vai surgir. Mesmo em qualquer hipótese, nós vamos continuar, inclusive, aumentando 2 coisas, principalmente os exames, né? Os exames, tanto tomografia quanto exames de sangue, para a gente ter clareza, de fato, das relações entre essa correlação e saber, de fato, como é que funciona isso. Queria enfatizar uma questão. Não é algo que tenha uma literatura e uma experiência internacional. Não é. Há estudos da Organização Mundial de Saúde, há estudos, por exemplo, na França sobre essa questão, mas você não tem uma experiência. Nós somos o grande e primeiro caso, infelizmente. Então, também essa dedicação de todos os pesquisadores vai ser muito importante. Na verdade, são 2 palavras. Nós temos de trabalhar unidos no processo, de um lado, e de outro lado, nós temos de saber que o nosso povo é solidário, sempre é solidário. A gente tem uma grande experiência no combate aos desastres naturais. O que a gente vê são cenas de imensa solidariedade. Agora, vai ser necessário uma grande mobilização de todos nós, no sentido de fazer a prevenção e de fato, evitar que ele se reproduza. O combate é contra a reprodução do mosquito. Nós temos de impedir a água parada, porque ele precisa da água parada e da temperatura elevada, né? Em clima frio ele não se reproduz. Pelo menos é o que é a opinião dos especialistas. Eu não sou uma especialista, mas participei de reuniões, então já tenho assim a noção de qual é o quadro geral. Eu peço aos senhores jornalistas que deem a maior divulgação possível a essa questão. Acho que é uma questão que tem de unir todos nós, independente do que pensamos sobre todas as coisas. É uma questão de
saúde pública. Essa é a típica questão de saúde pública, saúde do Brasil. Obrigado, gente. Presidente, pois não. Essa semana o ministro Augusto Nardes falou que o TCU recebeu uma representação do Ministério Público Federal de que houve novas pedaladas fiscais esse ano no valor de 2,5 bilhões. Como é que a senhora vê essa questão? Olha, nós primeiro discordamos das primeiras. Achamos estranhíssimo que possa ter pedaladas fiscais no ano de 2015, sendo que o ano nem foi concluído. Então, é complexa essa questão da nossa relação com as opiniões do ministro Nardes. Não com o TCU, mas com o ministro Nardes nós temos algumas divergências de opinião. Mas vai ter dinheiro para Pernambuco tem mais casos de microcefalia. E aí vai ter dinheiro Nós trataremos, eu até falei lá dentro o seguinte, não é para o estado de Pernambuco. É para o Brasil inteiro. Isso não é uma questão do estado ou do município, é para o Brasil inteiro. O que é que eu disse lá dentro? Eu disse o seguinte, nós podemos estar fazendo todo o esforço que fizermos para garantir a estabilidade fiscal, para o Brasil voltar a crescer mais rapidamente. Isso é uma coisa. Agora, nesta questão, o tratamento é completamente diferente. Essa é uma questão que não é pedalada fiscal. É necessário, se for necessário gasto do governo nessa questão, nós vamos tomar as medidas legais e garantir gasto do governo nessa questão, pelo menos por parte do governo federal. Quero crer que também, por parte dos municípios e dos estados, será tomada a mesma providência. Nós não temos essa previsão. Nós não temos. Até não. Sabe por que não tem? Não tem, inclusive, a dimensão total dessa questão. Nós estamos fazendo e, por isso, chamamos os governadores para tomar a decisão. A conversa com os governadores é para começar a fazer a ação conjunta, ver quem entra com o quê. Vamos fazer uma ação conjunta. Todo mundo vai colocar recurso. Presidente, o Estado já depositou 25 bilhões à presidência. Não pode dizer não? Querido, nós acabei de olhar carro-pipa. Só em carro-pipa nós gastamos 1 bilhão. Os volumes nossos não são só esses. Se fosse 25 bilhões... Mas só para o combate, 25 bilhões. Mas não é para o combate. O combate vai exigir toda uma mobilização nacional. Não são esses valores. Não é 25 bilhões que vai ser. 25 milhões. 25 bilhões o governo põe hoje. Mas não é essa a questão. Me desculpa, essa é uma visão equivocada desse processo. Ele vai exigir uma série de ações que nós temos de levantar o tamanho delas. Eu estou dando um exemplo. Em carro-pipa de 6.600 carro-pipas que estão aqui no Nordeste, pagos pelo governo federal, dirigidos pelo Exército, neste ano nós gastamos 910, é mais do que isso, milhões de reais. O governo federal lida com um nível de gasto mais significativo. Por isso é que a gente vai ter de fazer um esforço bem grande. O ministro Eliseu Padilha, ontem anunciou que vai deixar o governo e muito começou a se falar sobre qual lealdade a senhora pode esperar do vice-presidente Michel Temer. Queria que a senhora analisasse essa saída do ministro e também saber a senhora qual a confiança que a senhora tem. Eu começo pelo seu fim, tá? Pelo fim da sua pergunta. Eu espero integral confiança do Michel Temer e tenho certeza que ele a dará. Ao longo desse tempo eu desenvolvi a minha relação com ele e conheço o Temer como pessoa, como político e como grande constitucionalista. No caso do ministro Padilha, eu queria declarar o seguinte, eu me esforcei bastante para manter na reforma ministerial o ministro Padilha no governo. Por quê? Porque achava que o ministro Padilha, e acho ainda, que o ministro Padilha, na direção do Ministério dos Portos, dos Aeroportos, na época chamava Secretaria, mas hoje é Ministério, eu acredito que ele está fazendo um trabalho muito importante. Então, eu não recebi nenhuma comunicação do ministro Padilha e espero, então, eu ainda conto com a permanência do ministro Padilha no governo. Quem? Volta a ser aliado do governo? Querido, eu acho fantástico.
Eu acho que você devia perguntar para o PSB, não para mim. Presidente, a senhora se surpreendeu com a saída do ministro Padilha? Olha, eu ainda não sei se o ministro Padilha tomou uma decisão definitiva, porque ele não conversou comigo. Então eu aguardo, eu não tomo uma posição sobre coisas que eu não consigo entender inteiramente. Quando eu entender, eu direi o que eu penso. Agora, quero reiterar, eu fiz um grande esforço durante a reforma ministerial para mantê-lo à testa do Ministério dos Aeroportos. E se confirmar, vai ser registrado? Não discuto hipótese, meu querido. Estou velha para não discutir hipótese. Pernambuco tem sido pioneiro nesse processo também até de organização da rede. Foi lançado um protocolo essa semana, que o professor tinha falado, a respeito da notificação de grávidas com exantema, que vão ter um fluxo diferenciado. Isso deve ser aplicado no Brasil de uma forma geral? Eu até disse há pouco para o governador que eu acho que essa reunião lá em Brasília, com os 27 governadores, o que eu acho que nós temos de trocar entre os governadores é as melhores práticas. Se houver uma melhor prática aqui em Pernambuco, eu acho que ela deve ser adotada no Brasil inteiro. A gente vai ter de fazer esse processo de discussão, porque em todos os estados, esse processo de combate ao chamado Aedes aegypti e, portanto, a dengue já vem se desenvolvendo há mais tempo. Então, cada um tem lá o seu conhecimento. Tudo que for melhor prática, porque dessa vez é um combate, eu diria assim, sem tréguas. De agora até ter vacina, você não vai poder parar. Não tem aquele dia que você fala, bom, hoje eu não vou. Não, você vai ter de parar, aliás, de acabar com a água parada sistematicamente, diuturnamente, noturnamente. Não tem nem hora, nem dia, nem semana que você vai descansar. Durante o Natal, você cuida da água parada. Porque o que nós não podemos deixar é que nesse período, enquanto não tiver vacina, a nossa população possa... Porque quando eu deixo a água parada, ele deixa a água parada, você deixa a água parada, o que acontece? Não é você que vai ser contaminada. O mosquito deixa ali, depois deixa lá, e aí se cria aquele ambiente para que isso se reproduza e se espalhe. Gente, vamos só mais uma pergunta, por favor. Eu encerro. A maioria dos membros da comissão que vai analisar o impeachment no Congresso é da base aliada. Isso tranquiliza o governo? Olha, meu querido, nós estamos tranquilos. Por que nós estamos tranquilos? Porque não existe fundamento para o meu processo de impeachment. Eu já repeti várias vezes, eu não cometi nenhum ato ilícito. Eu não usei indevidamente o dinheiro público. Não usei o dinheiro público para contemplar meus interesses. Não tenho nenhum recurso que recebi de qualquer processo que não seja o meu trabalho ou a minha família. Nunca depositei um dinheiro na Suíça. Não tenho acusação de espécie alguma. Se inventaram um processo chamado pedalada, pelo qual, porque ele nem foi julgado ainda, o Tribunal de Contas da União não tem poder de julgar contas, nem minhas, nem de ninguém. O que ele faz? Ele é um órgão de assessoramento do Congresso. Ele apresenta para o Congresso e depois, quando o Congresso, que é quem pode ter a posição, dar a posição, é isso que vai vigir. Ninguém sabe se as minhas contas serão ou não aprovadas. Até porque, até recentemente, até o meu julgamento pelo Tribunal de Contas da União, era absolutamente legal as práticas de que me acusam. Não é só no meu governo, no governo do presidente Lula, no governo antes do presidente Lula, em todos os governos. Então, por favor, é importante que a questão seja colocada nos seus devidos termos. Não, a base não procede
esse pedido. Ele tem outros fundamentos, que eu lamento, porque coloca em questão a maturidade da democracia. Muito obrigada a vocês. Presidente, qual vai ser o combate mais difícil? Você assistiu ao vivo do Comando Militar do Nordeste em Recife, Pernambuco, entrevista coletiva concedida pela presidenta Dilma Rousseff. Ela participou de uma reunião para definir as ações de enfrentamento do mosquito transmissor da dengue, que transmite também chikungunya e zika. Foi confirmada pelo Ministério da Saúde a relação entre o vírus zika e a microcefalia. Já são 1.248 casos suspeitos notificados de microcefalia no país. Pernambuco é o estado que apresentou o maior número de casos registrados e não existe vacina disponível nem tratamento para a infecção pelo vírus Zika. A presidenta Dilma Rousseff falou sobre a ação conjunta entre estados, municípios e a União para combater a propagação do vírus por meio do combate ao mosquito transmissor, que é o mesmo da dengue. A presidenta anunciou os 3 eixos do combate à microcefalia: mobilização e combate ao mosquito transmissor, atendimento ao paciente infectado e desenvolvimento tecnológico, educação e pesquisa. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.